Todo mundo diz que o IFBA muda a vida das pessoas, mas ninguém conta que às vezes quem muda a nossa vida são as pessoas que encontramos pelo caminho. Alguns chegam, outros partem e alguns deixam marcas que ficam muito depois do último sinal. Este ano, descobrimos que uma dessas pessoas iria seguir novos caminhos e, pela primeira vez, percebemos que algumas despedidas chegam antes do que a gente gostaria. Qual momento com ele você nunca vai esquecer? Acho que o momento com o Zeca que eu nunca vou esquecer é aqueles dias de tarde que a gente ficava lá no galpão fazendo muito trabalho, né, relacionado à matéria dele. Muitas vezes a gente brincava muito. Tem um dia específico que a gente resolveu ficar até mais tarde para terminar o trabalho. Aí ele mandou eu no mercado comprar R$ 15 de pão e, e muito também de mortandela, presunto e um refrigerante. E eu tive que passar aqui na frente de todo mundo na hora que estava indo embora. E os meninos ficou tudo olhando eu com a sacola de R$ 15 de pão para entrar lá para dentro. E foi um momento muito marcante para mim, porque Zeca é um professor marcante para mim. Por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele representa para mim. Foram vários momentos, né, que eu passei com o Zeca aí. E uns momentos que eu nunca vou esquecer com o Zeca são aqueles momentos que a gente saía para comer, sabe? Quando a gente sempre estava organizando eventos aqui com o Galpão Awards, quando a gente ia para alguns eventos fora, né, tipo Fernac, que ele chamava. E a gente sempre saía para comer, então serão momentos que eu nunca vou esquecer, porque foram momentos especiais assim na minha vida. Foi um momento muito importante da minha vida, que foi quando eu estava querendo procrastinar o Enem para o próximo ano, porque eu realmente estava muito cansada, e eu comentei isso com o Zé. E quando eu comentei com ele falou: não, Nájila, você não vai desistir coisa nenhuma, você vai continuar. E isso foi muito especial para mim, porque eu realmente queria desistir de uma coisa que é muito importante. Só que ele poderia apenas ter falado, tipo, só na teoria. Só que ele também me apoiou. Ele trouxe diversos livros para que eu pudesse estudar. Isso foi muito importante para mim. Além disso, eu tenho certeza que eu também nunca vou esquecer do meu primeiro dia de trabalho na Cocart, porque a gente estava trabalhando e eu estava muito cansada, estava muito calor. E Zé trouxe sorvete pra gente. E aquilo foi, tipo, muito legal e eu fiquei muito feliz. Foi realmente um dia que eu achei incrível. Aí eu e Saulo comemos o pote de sorvete quase todo. Então, realmente, foi um dia que eu fiquei muito feliz. Quando a gente estava filando aula para jogar fute-mesa, ele jogou com a gente e incentivou a gente a filar aula, continuar filando a aula. Na primeira aula do Zé, que a gente estava indo pro galpão, e aí ele indo lá abrir o galpão e a gente conversando, etc. Aí eu brincando com os meninos, né? Fui pegar na bunda deles. Aí na hora que eu peguei assim, virou. Era quem? Era Zé. Zé quase me rodou, mas é assim mesmo. Agora é só danado. Eita, vai doar sangue não, viu? Pra doar sangue tem que ter 50 quilos. É sério? É. Qual foi a primeira lembrança que veio na sua cabeça quando pensou nele? Eu lembro de nossos babas toda quarta-feira. Zeca, infelizmente, vai estar desfalcando o nosso time a partir de agora. Foi quando eu falei pra ele que eu comprei o presente com um mês de antecedência pro Dia dos Namorados. E ele disse que antes de eu entregar o presente, eu ia terminar. Não tem muito o que falar, tem muito o que fazer. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Qual a primeira característica vem na sua cabeça quando pensa nele? A primeira característica que vem na minha cabeça quando penso no Zeca, com certeza, é o senso de humor dele. Ele é uma pessoa muito engraçada, que consegue fazer com que todos os momentos não sejam totalmente sérios, sejam mais descontraídos. Acredito que, convivendo com o Zeca, eu aprendi que a vida pode ser muito mais divertida e que em aulas de trabalho eu posso passar a enxergar todas as coisas muito mais alegre, compartilhando os momentos e rios. Mas, e afinal, o que te lembra Zé? Me lembra Zé?
impressoras. Volto. Frevo. Te machucar, vem cá, toma. Complete a frase. Com ele, eu aprendi que... Que Deus tem problemas muito maiores que os meus para resolver. Com o Zeca eu aprendi que para você aprender uma coisa, colocar em prática, não basta apenas ler, mas sim praticar ela todo dia. Com o Zeca eu aprendi que tá tudo bem errar e que dá para consertar um erro depois. Eu sou uma pessoa, ou melhor, eu fui, antes de ter esse contato com o Zeca, que tinha muito medo de errar e que às vezes deixava até de tentar por medo de errar. E durante essas aulas, no segundo ano principalmente, que ele deixava a gente muito livre para fazer as coisas no galpão, principalmente na parte do cubo, sempre tinha algo errado. Ah, esse lado tá assim, não devia estar assim. Ah, esse lado tá errado, tem que acertar aqui. E aí, a gente estava errando ali, mas aprendendo que era possível consertar. Com o Zeca, eu aprendi principalmente que a gente pode mesclar tanto o profissional quanto a nossa vida pessoal de uma forma bem saudável e divertida, né? Tanto que ele é uma pessoa que remete muito isso, né? Essa felicidade ao trabalhar principalmente e mostrar pra gente que apesar das coisas parecerem difíceis, a gente pode tornar elas mais fáceis e simples no dia a dia, né? Assim como ele sempre faz em todas as aulas e sempre na convivência com a gente mesmo. Então, isso me lembra aí. Com o Zeca eu aprendi que a refrigeração é um ótimo meio para você entrar no mercado de trabalho, ganhar bem, e que a ética é muito importante, porque você pode cobrar muito dinheiro para simplesmente trocar um relé, ou você pode dar PT com uma pessoa que estava bom só para ganhar mais grana. Isso é o que vai definir um bom técnico de refrigeração. Se você pudesse agradecer por apenas uma coisa, qual seria? Pela doação. Eu acho que Zeca se doou de verdade para nossa turma, de forma genuína, e isso é muito legal. Nem todo mundo sabe, mas na minha vida, quando minha mãe adoeceu, a gente fez uma rifa beneficente aos custos que ela estava tendo e Zeca comprou vários bilhetes. Ele ajudou bastante. E toda vez que ele me vê nos corredores, ele pergunta da minha mãe, e isso é muito importante para mim. Se ele aparecesse na sua frente daqui a 10 anos, qual seria a sua reação? Então, se ele aparecesse daqui a 10 anos, eu chegaria nele, iria cumprimentar ele e falar: e aí, Zeca, tudo bem? Quanto tempo, meu caro amigo? E ia dar um abraço nele também, porque eu gosto bastante dele. E ia chamar ele para mandar uns graus de moto. E aí, Zeca, vamos mandar uns graus de moto? Só seria impressionado aí. E óbvio, eu ia dar um abraço aí, eu ia perguntar como tá as coisas, aí tudo tranquilo e tal. Eu não sei exatamente, mas eu acho que talvez eu choraria ou ficaria muito surpresa e seria um choro de felicidade. E além disso, eu também chamaria ele para tomar um sorvete, porque afinal, os dias de sorvete são dias felizes. Primeiramente, eu ia dar um abraço, ia dar um cheiro no danado. Se Zeca aparecesse na minha frente daqui a 10 anos, essa seria a minha reação. Ô, Donadão! E aí, cara? Passou ouro? Passou ouro? Só ouro. O que você acha que ele talvez nunca tenha percebido que fez por vocês? Eu acho que no segundo ano, né, quando a gente teve o Galpão Awards, foi um evento que pra gente foi muito importante, pelo menos pra mim foi muito importante. A gente se uniu na sala, a gente conseguiu organizar tudo, foi muito divertido, muito legal. Acho que foi um dos momentos mais divertidos que a gente teve aqui foi o Galpão Awards, que foi proposto por Zeca, e foi um momento muito incrível. Sério, Zeca, muito obrigada por ter proporcionado a gente a viver isso, e até os outros depois, a gente organizando e etc. Foi muito legal. Zeca, ele sempre foi um dos professores que mais encorajou os alunos a seguirem na área que fizessem do curso, sem medo de faculdade, sem medo de julgamento, sem medo de errar.
com todos os seus relatos, todas as suas conversas em sala, ele foi o que mais encorajou e que incentivou todos a fazerem engenharia, a viverem a vida além do ensino médio e de toda a pressão do escolar. Resuma ele em uma palavra. Mas, olhando para trás, percebemos uma coisa. Essa história nunca foi sobre uma única pessoa. Enquanto um preparava novos caminhos, havia alguém que continuava caminhando ao nosso lado. E foi aí que percebemos que algumas histórias são escritas por mais de uma pessoa. O que ele fez por você que talvez ele não saiba? Bom, foi no segundo ano, né, que quando ele passou um trabalho, né, eu acho que foi o primeiro trimestre que foi fazer um resumo, e eu fui a única pessoa que tirou 10 na turma. E por essa nota ele chegou em mim, né, e me incentivou, falou que minha escrita era muito boa, que era para mim continuar fazendo isso. E, sabe, ele me deixou muito feliz com aquilo, e eu acho que ele não sabe, né, que aconteceu isso, que ele me deixou muito feliz, né, com essas, como que eu posso falar? Ai, esqueci a palavra. Devolução? Hã? Devolução? Não, com esse incentivo, né? Com esse incentivo que ele me deu. Então, foi algo muito especial para mim, que eu sempre vou estar levando ali. E muito obrigado pelo conselho, viu, Carlos Alberto? Eu acho que ele nunca percebeu, ou pelo menos nunca tenha pensado nisso, que ele não atravessou a gente só como alunos, mas também como seres humanos. Porque todas as aulas, não todas as aulas, mas a maioria das aulas ele parava para dar um sermão da gente sobre algo da vida. Olha, gente, hoje tá difícil, eu sei que tá difícil para vocês, eu já estive na pele de vocês, mas vai melhorar. Olha onde eu tô hoje. Então, ele sempre percebia que quando a gente estava mal, e sempre mostrava que era possível passar por tudo aquilo ali, porque ele já tinha passado por tudo aquilo ali. Então, eu acho isso muito importante. Ele ajudou na nossa formação como seres humanos. Carlos, ele foi um dos meus orientadores no kart. E ele sempre foi quem mais me incentivou e mais me encorajou a pilotar, porque eu fui uma das primeiras meninas, né, a pilotar um kart, e eu estava com muito medo, muito apreensiva, e ele me colocava em primeiro lugar as questões da minha saúde mental, para evitar meu nervosismo, e que era mais importante eu fazer o que eu estava fazendo do que de fato ganhar a corrida e etc. Então eu nunca vou esquecer isso que ele fez, que foi que me incentivou e me encorajou, mesmo quando eu estava com medo de julgamento, medo de errar, medo de perder. Qual a lembrança que veio na sua cabeça quando pensou nele? Ei, Feira, quanto é que tá a banana? Bom dia. Não. Qual é a primeira lembrança que vem na sua cabeça quando pensa nele? Aí eu acho que todas as vezes que ele fazia um desenho técnico no quadro, ai, Carlos Alberto, eu amava seus desenhos, de verdade, muito bom, muito engraçado. Era uma diversão, mas é uma das coisas que eu mais penso sobre os desenhos, amava mesmo. Focado no trabalho. Eu acho que ele é uma pessoa muito focada no trabalho, ele gosta do que ele faz, ele é bom tanto dando aula quanto na mecânica. E eu acho que ele é uma pessoa excelente assim, no que ele faz. Um dia na sala que eu tava lá de cabeça baixada e ele lá falando alguma coisa do assunto, e ele falou, uma aluna disse que eu passo algumas atividades sem importância, irrelevantes. Ele falou, Fernanda. E eu falei isso, e eu nem lembrava que eu tinha falado isso, mas eu falei. Cara, eu acho não, é a cena do Galpão Awards que ele entra com o Felipe, que Carlos Alberto faz isso daqui. Porque pra mim, particularmente, fuge completamente da personalidade de Carlos Alberto. Então, quando ele pulou assim, cara, eu falei, meu Deus, que é isso, Carlos Alberto? Só que eu, particularmente, amei essa personalidade dele. E é muito bom saber que ele se sentiu confortável o suficiente para poder compartilhar isso com a gente. Se você
você pudesse agradecer por apenas uma coisa, qual seria? Eu queria agradecer a Carlos Alberto por todo o apoio que ele me deu em todos os meus projetos. Ele sempre estava lá me ajudando. Eu agradeceria a Carlos pela dedicação dele, porque antes dele vir pra cá ele nunca tinha tido experiência na sala de aula, só que ele teve uma dedicação tão impressionante que fez com que ele tenha se tornado um dos melhores professores que a gente já teve, sem ter tido experiência antes daqui. Ele foi uma pessoa que a dedicação dele inspira muito e inspirou toda a sala a querer continuar no curso. Ele é uma pessoa extremamente dedicada e que tem um talento muito bom e esse talento acaba inspirando a gente. Complete a frase. Com ele, eu aprendi que... Que independente do lugar que a gente teve, que a gente estiver no caso, a gente não pode entrar lá e se perder. A gente não pode entrar lá e esquecer do objetivo principal, o porquê você entrou lá. E muitas vezes acontece isso. Você entra aqui no IFBA com diversas propostas aqui de trabalhos e tal, e você acaba se esquecendo do foco principal, que é, querendo ou não, se formar, ter um ensino de qualidade e no futuro seguir na área. Então, isso aí foi um conselho que ele deu pra gente em aula e, sem dúvida nenhuma, eu guardei aquilo comigo e vou levar para sempre, assim, em qualquer lugar, qualquer ambiente que eu estiver, eu nunca vou esquecer o propósito com que eu entrei lá e com que eu quero me tornar lá dentro. Uma palavra que define muito Carlos Alberto. Aqui nós temos 2 pontos, depois assim e assim. Isso se chama coalescência. A coalescência, meus irmãos, é a união dos materiais. Depois, anotar as fórmulas necessárias. Já anotou as fórmulas? Anotou? Depois, identificar quais fatores da fórmula não foram fornecidos. Resuma ele em uma palavra. Várias queixas. Maior soldador da galáxia. Carlos, do meu ponto de vista, ele é um professor muito inteligente, focado, ele para mim é uma inspiração. Quando você percebeu que ele era importante para a turma? Quando ele mostrou realmente se importar com a turma no geral, eu acho que extra sala de aula, quando ele realmente mostrava que ele se interessava pelas coisas que a gente falava, ele aprendia com as coisas que a gente dizia para ele, críticas construtivas, e mostrou realmente ser quem ele é fora de aula e dentro da sala de aula. Uma pessoa inteligente, uma pessoa engraçada, e que sabia separar também a vida pessoal dele com uma vida profissional. Qual a primeira característica que vem à sua cabeça quando pensa nele? Careca, nosso careca preferido. A careca. Claro que é careca, né? Careca. A careca. A careca, né? A careca. A careca, né? Careca, né? É careca. 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 A careca. 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 Carecão. Careca. Careca. A careca dele. A careca dele, porque ele lembra De La Cruz do Flamengo. A mistura de De La Cruz com Davi Brito. Um nos ensinou de um jeito, o outro nos ensinou de outro, mas existe uma coisa em comum entre eles. Nenhum deles ensinou apenas conteúdos, eles ensinaram pessoas. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso, outras permanecem por escolha. E existem aquelas que deixam marcas tão profundas que passam a fazer parte da nossa história para sempre. Talvez vocês nunca tenham percebido o tamanho da diferença que fizeram na vida de cada um de nós, mas nós percebemos. No fim das contas, toda turma leva consigo professores, porém, nem toda turma encontra pessoas que merecem caminhar com ela até o último capítulo dessa história. E se hoje existe uma história sendo construída, vocês fazem parte dela. Por fim, eu tenho um recado pra Zeca. 87 é do Flamengo. E uma música que eu queria dedicar a Carlos Alberto. Várias queixas de você. Assim, muito obrigada por tudo. Com amor, Quarto Eletro 2026.